paz do Senhor, meus queridos e amados irmãos. Aqui estamos novamente para mais uma videoaula da nossa EBD. Queremos agradecer a Deus pela oportunidade que Ele concede a todos nós de podermos meditar na Sua palavra e também aprender aquilo que Ele tem nos proposto a ensinar, né? Então, muito bem. Estamos aqui. Gostaria de, antes de iniciarmos esta aula, pedir a você que compartilhe esse vídeo, que passe para os seus amigos, né? Deixe o seu like lá, pelo menos, para mostrar que você também assistiu, caso você não divulgue. Mas, de qualquer forma, é uma ferramenta muito importante para que você faça uso dela, até mesmo para evangelizar seus amigos, parentes, né? Então, faça isso, que com certeza Deus grandemente irá lhe retribuir. Muito bem, estamos aqui com a lição de número 4 desse nosso terceiro trimestre. Nós deveríamos estar trazendo essa aula presencial no próximo domingo, mas ainda estamos em isolamento social, né? Estamos em afastamento social. Estamos aguardando aí no momento certo para nós retomarmos as nossas atividades ali no nosso templo sede da Igreja Assembleia de Deus, Ministério do Belém, Rua Cônigo Tobias, 168, Alto do Tabaú, Pindamonhangaba, São Paulo. Que você possa usufruir desse canal e usufruir também dos ensinamentos que aqui serão proferidos através da meditação da Palavra de Deus. Muito bem, lição de número 4, o drama de Jó. Estamos já há 4 lições estudando a vida desse grande servo de Deus que era Jó, foi Jó, né? E temos muito a aprender com ele, e nessa oportunidade nós estaremos trazendo até vocês, traduzindo em palavras até vocês, aquilo que a Palavra de Deus nos traz como verídico, os fatos sobre a vida de Jó. Nós temos estudado desde o início, né? Que para que nós entendamos esse livro tão glorioso da Bíblia e tragamos para nós ensinamentos preciosos para a nossa vida, é necessário nós partirmos do princípio de que Jó é um personagem real e não fictício, né? Se você tem dificuldade para acreditar dessa forma, não tem problema. Preste atenção em todas as nossas aulas e com certeza você será abençoado e com certeza também estará talvez mudando até mesmo sua maneira de pensar a respeito de Jó. Jó é um personagem real, personagem histórico, que tem mais de várias referências dentro da Bíblia, nós temos visto isso nas últimas aulas, né? Então hoje nós vamos tratar do drama de Jó. O texto áureo diz assim: E disse, nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Jó capítulo 2, versículo 21. A verdade prática, o autor nos coloca da seguinte forma: a despeito das grandes provações que se abatem em nossa vida, à luz do exemplo de Jó, devemos permanecer fiel ao Senhor. Meus queridos irmãos, essa lição, ela apresenta-nos a leitura bíblica em classe escolhida para meditação. Você pode ler tranquilamente em sua casa depois. Está no livro de Jó, no capítulo 1, do verso 13 até o 22, e também o capítulo 2, do verso 6 até o 8. Nós queremos passar para você que nós temos 3 tópicos principais nessa lição, que o primeiro tópico trata da tragédia de natureza econômica, né? O sucesso na esfera comercial, o primeiro subtópico, o sucesso na esfera do campo, o segundo subtópico, e o ataque do diabo na esfera comercial, e também um quarto subtópico desse primeiro item nosso é o ataque do diabo na esfera do campo. O segundo tópico principal trata da tragédia de natureza familiar. Primeiro os filhos, né? Depois a esposa e terceiro um fato muito gritante que aconteceu, que acabou por dizimar praticamente toda a família de Jó. E o terceiro e último tópico, tragédia de natureza física e psicológica. Embora a lição esteja dividida em apenas 3 tópicos, eu gostaria de salientar aos irmãos que, na realidade, nós tivemos aqui no livro de Jó 7 calamidades. Nós estaremos falando sobre elas, né? Primeiro, a calamidade social, né? Nós vamos tentar daqui a pouquinho explicar por que uma calamidade social. Também uma calamidade sobrenatural,
tivemos calamidades políticas dentro desse evento que ocorreu com o patriarca Jó. Tivemos também a calamidade meteorológica, né? Calamidades meteorológicas. Também tivemos calamidades físicas, calamidades domésticas e, a principal de todas, calamidades teológicas. Vamos tentar traduzir isso aqui no decorrer dessa aula, embora o tempo nos permita discorrer com mais propriedade, mas vamos tentar deixar de uma forma mais simples para que você possa entender essa nossa colocação e por que nós colocamos dessa forma, tá bom? Primeiramente, eu queria fazer um exercício com vocês. Para que a gente comece a entender o drama da vida de Jó, que é o título principal da nossa lição, né? O drama de Jó, nós temos que deixar o capítulo 1 de Jó, do verso 1 até o 12, esquecer desses versículos. E também o capítulo 2, do verso 1 até o 5. Vamos esquecer desses versículos. Por que eu estou fazendo isso? Faça um exercício mental. Imagine que você vai assistir uma peça teatral e o ator da peça principal, no caso que é Jó, né, mas fazendo uma metáfora, o ator não sabe de nada que vai acontecer com ele. O diretor simplesmente coloca na mão dele, né, ao conhecimento dele, fatos que começam a ocorrer exatamente desse ponto que eu falei para vocês em diante. Ele não sabe o que aconteceu antes, ele só sabe o que está acontecendo naquele momento. Mas nós, como espectador dessa peça, nós já fomos informados, talvez pelo autor da peça, pelo diretor da peça, o que estava ocorrendo nos bastidores, né? Tudo aquilo que havia sido tratado nos bastidores antes que o ator principal entrasse em cena. Então, para que você entenda, esqueça o que Deus informou no início do livro. Vamos partir do pressuposto de que a história começa com os filhos de Jó comemorando uma grande festa e você não sabe nada acerca de Jó, você não sabe nada acerca do sobrenatural que ocorreu, não sabe nada. Para que você possa identificar qual é a grandeza, qual foi a dureza do sofrimento que Jó enfrentou naquele dia, né? Naqueles dias, pelo menos. Eu acredito que não foi tudo num dia só. Nós vamos entrar nesses detalhes agora e você vai começar a perceber o porquê, né? Eu disse aqui, primeiramente, que houve uma calamidade, uma tragédia social. Por que tragédia social? Embora esse tema tragédia social não esteja colocado na nossa lição de uma forma bem clara, mas está implícita nela também, né? Nós queremos trazer isso aqui. A Bíblia nos informa, no decorrer da nossa leitura bíblica em classe, né? Que, principalmente no verso 17 do capítulo 1 de Jó, de que ele falou assim, estando ele ainda falando, veio outro e disse, ordenando ou melhor, no verso 15, e eis que deram sobre ele os sabeus. Os sabeus, só para que você entenda quem são os sabeus, são tantos povos na Bíblia que falam que às vezes nós esquecemos um pouco as origens dele, né? Os sabeus, na realidade, eles eram descendentes de Sebá, que era neto de Cã, lá filho de Noé, né? Ele era bisneto de Noé. Esse povo que era descendente de Sebá, que são os sabeus, né? Eles viviam lá no norte da Etiópia. E era um povo muito cruel. Eles roubavam as nações, eles pilhavam os povos mais fracos e foram se enriquecendo com essa atividade, digamos assim, ilícita, né? Imoral, pelo menos imoral, já que a lei na época não previa tal atividade como criminosa entre os povos. Para ele era uma situação normal. Mas era algo bastante imoral eles ficarem enriquecendo à custa de pilhagem de povos mais fracos que ele. Muito bem, se você quiser uma referência dessa, por exemplo, está lá em Isaías capítulo 45, verso 14, há uma citação sobre o povo caldeu, o povo sabeu, né? Os sabeus que deram sobre Jó. Tem uma referência em Isaías capítulo 45, verso 14, que trata das pilhagens que esse povo fazia. Então era uma tragédia social porque existia um povo opressor. É como nós vivemos em nossos dias, que muitas até seitas religiosas extremistas, né, que provocam danos terríveis à humanidade,
trazem terror, né? Trazem desespero às famílias vítimas muitas vezes inocentes, que não tem nada a ver com o problema político, às vezes, que eles têm com outros povos ou com outros governantes, e acabam sofrendo as consequências disso. Então, é uma tragédia social que se abateu ali no caso de Jó, porque a primeira coisa que aconteceu foi que a Bíblia fala no verso 13 assim, olha, e sucedeu um dia em que seus filhos e suas filhas comiam e bebiam vinho na casa de seu irmão primogênito. Ou seja, traça-nos um cenário de que eles moravam próximo, mas não na mesma casa, não é? Eu acredito até que da janela da casa de Jó desse para ver a casa dos filhos dele a uma certa distância. E havia uma grande festa, era um povo feliz, um povo festivo, né? E você poderá até pensar, será que não foi por causa da festa dos filhos de Jó que abateu tão grande mal sobre ele? Não, não tem nada a ver, não é? Deus, ele não quer que nós sejamos um povo carrancudo, um povo fechado. Não, nós temos liberdade, temos sim a graça de Deus sobre a nossa vida e podemos sim comemorar, festejar, por que não, né? Quando estamos felizes e temos condições, vamos assim proceder, que não há nada de errado em fazer isso diante de Deus. Deus não vai ficar de maneira nenhuma triste com você se você assim proceder. Mas muito bem, também os sabeus vieram então e ele fala que os sabeus vieram, deram sobre os bois que lavravam e as jumentas que passeam junto com eles, ou seja, que estavam lá andando e comendo junto com os bois. E esse povo veio, tomou tudo que era dele, o mensageiro correndo, avisou a Jó, é lógico, né? É óbvio, ele avisou a Jó, e Jó então, quando ouviu aquela notícia, deve ter ficado tremendamente assustado, né? Mas enquanto esse estava falando, veio um outro mensageiro e disse o seguinte: eis que fogo de Deus caiu do céu e queimou as ovelhas e os moços e os consumiu. Olha só, mais uma tragédia, né? Agora uma tragédia de ordem sobrenatural. Se fosse talvez um raio, né, uma tempestade, que tivesse vindo de uma forma assim muito rápida, repentina, esse mensageiro não teria dificuldade em descrever, porque já eram fatos notórios, ele já tinha conhecimento dessas atividades naturais, né, como raios, trovões, tempestades, enfim, eles sabiam de tudo isso. Mas ali ele diz que veio um fogo do céu, é como aquele fogo que caiu lá em Sodoma e Gomorra, né, está lá em Gênesis, né? Quando o povo, quando Ló, o sobrinho de Abraão, juntamente com sua esposa e seus filhos, fugiram da cidade de Deus, então destruiu a cidade com um fogo que desceu do céu. Era um fogo diferente, que eles não tinham conhecimento, embora haja muitas especulações a respeito desse tipo de fogo, o que foi que realmente ocorreu, não nos interessa saber. Podemos nos limitar a entender que houve sim um evento sobrenatural, e esse evento causou, no caso de Jó, a destruição de todo o rebanho de ovelhas que ele tinha. Aguarde bem, a primeira coisa foi os bois do campo que aravam o campo. Se aravam o campo é porque havia uma lavoura, e se havia uma lavoura é porque Jó era um lavrador. Ele tinha uma atividade de lavrar a terra, ele tinha uma atividade de fazendeiro, né? Nós podemos traduzir para a nossa cultura ocidental, ele era um fazendeiro, e muito bem sucedido, por sinal. Então veio o fogo do céu, que seria a segunda calamidade que ele sofreu. Mas vai entendendo que até então, Jó não sabe, e você também faça esse exercício, que você não sabe que tudo isso foi planejado anteriormente. Deus havia tido aquela conversa lá com Satanás, que Jó era temente a Deus, reto, justo, né, íntegro, e ele então agora, Satanás duvida de Deus também, se você dá tudo para ele, é por isso que ele é desse jeito. Então Deus permite que Satanás toque em todos os bens de Jó, para que ele mostre para Satanás que Jó era um homem realmente temente a Deus e íntegro, né? Então não podemos nos perder, nos fixar nisso. Ele não sabia disso e faz de conta que nós também não sabemos, para a gente entender o sofrimento do Jó. Num dia normal, começa primeiro vindo alguém avisando ele que os sabeus foram até o rebanho de vaca dele que estava arando o campo, juntamente com os jumentos, e roubaram tudo e mataram todos os servos que tratava daquela área de trabalho de Jó. O segundo veio e disse então que desceu fogo do céu, agora de uma calamidade sobrenatural.
Ou seja, já não bastasse um povo que já era conhecido por sua tradição de pilhar os povos menores para se enriquecer às custas desses povos mais fracos, né? Que embora possuísse riqueza, não tinha poder bélico, então ele sabia que teve essa calamidade social. Depois veio a calamidade sobrenatural, que é essa do caso do fogo do céu que consumiu. Em terceiro lugar, ele fala o seguinte, né? E estando ainda falando este que havia avisado do fogo que caiu do céu e consumiu as ovelhas, né? Vem um outro falando assim, olha, ordenando os caldeus 3 bandos, deram sobre os camelos e os tomaram. E os moços feriram a espada, e só eu escapei para trazer as novas. Aí vem um outro povo, assim, na sequência, sem ele entender nada e sem saber o porquê. Nós vamos falar já um pouquinho sobre esse não saber o porquê, né? Vamos tentar chegar até lá. Mas vieram os caldeus. Quem que eram os caldeus? Aqui nós temos um problema político. Por que eu falo que é um problema político? Olha só, os caldeus, eles eram descendentes de Sem, lá filho de Noé, né? Foi um povo que se destacou na antiguidade por sua criatividade, ou também pela sua cultura. Eles eram um povo extremamente culto, era letrado em toda a ciência, a Bíblia relata, inclusive, que os primeiros atos de engenharia, né, começaram a surgir entre os caldeus. Os caldeus eram um povo também muito pacífico. Eles eram meio místicos, né? Se você olhar lá em Daniel capítulo 4, verso 7, você vai ver que os caldeus praticavam o ocultismo, né? O esoterismo, essas coisas todas, né? Está lá em Daniel capítulo 4, verso 7. Só para você pegar um pouco o jeito que era desse povo. Mas era um povo pacífico. Se era um povo pacífico, tanto é verdade, lá em Gênesis capítulo 11, 28, nós temos uma referência muito clara, né, na vida de Abraão. Abraão, que é o pai do povo judeu, que é o patriarca mor do povo judeu, ele era caldeu. Os caldeus foram aqueles que criaram mais tarde a Babilônia, lá dos caldeus, lá que depois nós vimos lá na época já dos reis de Israel, os caldeus sempre traziam problema, a Babilônia sempre trazia problema, inclusive subjugou o povo de Israel por muitos anos, né? Então, o próprio Abraão era descendente dos caldeus, lá de Ur dos caldeus, a Bíblia fala, lá em Ur dos caldeus, né? Na terra de Ur dos caldeus. Não podemos confundir a terra de Ur dos caldeus com a terra de Uz, que era a terra de Jó. Tá? A terra de Jó era outra coisa, nós já vimos nas aulas passadas, demos um panorama bem claro para vocês. Mas, então, os caldeus descendentes de Sem, eles eram cultos, eles eram letrados, eles tinham toda a sabedoria, conheciam toda a ciência da época, eles eram engenheiros, né? Eles construíam coisas, era um povo extremamente pacífico, vamos dizer assim. E agora, então, lá vem o caldeu e ordena 3 bandos para acabar com os camelos de Jó. Preste bem atenção nessa sequência, né? Os sabeus foram lá e tomaram os moços, né? Feriram a fio da espada e levou tudo que pôde levar. Os caldeus, né? Os caldeus, ou melhor, depois veio o fogo do céu e depois veio os caldeus que roubaram roubaram os rebanhos de camelo de Jó. É importante isso aí, o fogo do céu, primeiro os sabeus vieram e roubaram os homens de Jó, né, os funcionários, mataram todos, roubaram os bens que eles tinham e foram embora. Depois veio a tragédia sobrenatural, foi o fogo de Deus, que queimou as ovelhas. Veja bem, isso é muito importante, queimou as ovelhas e os moços também e consumiu a todos. Os caldeus, eles deram sobre a propriedade de Jó e levaram os camelos de Jó, né? Os camelos e feriram os homens também que cuidavam dos camelos. Ainda esse homem estava falando, entrou outro e disse o seguinte, olha, os teus filhos e as tuas filhas estavam comendo e bebendo vinho na casa do seu irmão primogênito, né? E então veio, eis que um grande vento, esse grande vento você pode entender como um tufão, ou até mesmo um furacão sem chuva, talvez só a ventania, não é? Um vento muito forte, sobreveio além do deserto e deu sobre os 4 cantos da casa onde seus filhos estavam, e seus filhos morreram. Olha que interessante. Perdeu primeiro os homens com os bens, perdeu em segundo lugar as ovelhas, perdeu em terceiro lugar os camelos, né? E essa calamidade meteorológica
ela acabou trazendo consequências de destruir a casa onde os filhos de Jó estavam. Depois dessas tragédias todas, Jó estava começando a ficar perturbado, é óbvio, qual ser humano que não fica quando se vê atacado dessa forma e sem entender por quê, né? Ele não estava entendendo o que estava acontecendo. De repente, tudo uma na sequência da outra, se foi no mesmo dia, não sei, mas foi uma sequência muito próxima, pelo menos, né, em termos de tempo, a Bíblia nos dá a entender que foi uma sequência muito próxima uma da outra, e de repente aparece, então, essa calamidade meteorológica que abate sobre a casa dos filhos de Jó. E depois nós temos também outra calamidade. Essas calamidades que até agora nós falamos, mexeu com os bens materiais de Jó. Olha só, parece que a Bíblia, nós temos certeza disso, né? Que a Bíblia nos traz uma referência tão profunda que o que valeu há 2, 3 mil anos, 4, 5 mil anos atrás, vale da mesma forma hoje, né? Às vezes as tragédias ocorrem e quando uma tragédia muito grande ocorre, podemos citar várias na nossa época agora, na era moderna, né? Recente, aí até 2011, as Torres Gêmeas nos Estados Unidos, aquele ato terrorista, há uma tragédia muito grande e por trás dessa tragédia existe uma sequência, né? Há uma perda material muito grande. Os 3 itens iniciais dessas calamidades que eu falei, né? Seriam as calamidades sociais, as sobrenaturais, as políticas e as meteorológicas, as 4 no caso, né? Essas 4 são relativas a coisas materiais, né? Bens materiais, que de uma forma ou de outra afeta a nossa vida diária e nos tira o equilíbrio necessário que precisamos ter para termos um relacionamento melhor com Deus e com o nosso próximo, né? Somente com uma vida equilibrada que nós podemos ter um relacionamento sadio com Deus e com as demais pessoas. Então, 4 coisas que tiraram os bens materiais de Jó. A quinta calamidade que eu vejo é a calamidade física. Por quê? Porque após ter ocorrido todo esse evento, agora nós voltamos no início do capítulo 2 de Jó, e vamos ver tanto que o próprio autor aqui, ele deixou de lado do verso 1 até o verso 5, na leitura introdutória, porque do verso 1 ao verso 5, retorna ao início do livro, e então volta de novo a conversa entre Deus e Satanás. Só que Jó não sabia disso, e nós também estamos fazendo um exercício que nós não sabemos desse trato de Deus com Satanás, para que Jó passasse por aquelas provações, né? Ali está descrito tudo que Jó passou, só não está descrito ainda como é que ele reagiu lá no final. Nós vamos ver lá nas últimas lições desse trimestre. Mas muito bem, então 4 tragédias ficaram bastante fortes, e a quinta tragédia foi quando então Satanás falou, mas tudo bem, até aí ainda compreendo, digamos que ele seja um homem realmente íntegro, né? Temente a Deus, homem reto, né? Ele desvia do mal, ele tem todas essas características que o senhor me disse, então o que vai acontecer? Ele, obviamente, não é uma pessoa presa a bens materiais, porque ele sabe que bens materiais, nós sabemos que bens materiais você pode perder hoje e ganhar amanhã. Basta você ter coragem, você não desistir, você trabalhar, ser uma pessoa persistente, uma pessoa bastante interessada em levar uma vida confortável, né? Que você vai conseguir novamente. São bens materiais, não é? Mas aí então Deus faz uma outra prova pior ainda, que é a quinta calamidade, né? Que eu estou falando aqui de calamidade, né? Ou de tragédia, como a nossa lição traz como tragédia, né? Então Deus agora permite que o diabo toque na saúde de Jó. Deus só não permitiu, e como Deus não permitiu, mesmo que o diabo quisesse, ele não teria poder para tal, né? Que estava sob o controle de Deus. Deus tem o controle de tudo, não é Satanás que tem. Embora com a autorização de Deus para fazer o que ele fez, ele não tinha toda a autorização, né? Nós temos que entender que todo o poder foi dado somente a Jesus Cristo, que é Deus, nosso Senhor e Salvador. Então, agora o Satanás tem a permissão para tocar na saúde de Jó. Ou seja, agora começa Jó a padecer uma tragédia física. Olha só, é uma tragédia física agora. Não é mais somente bens materiais, mas também uma sequência. Foi perdendo os bens materiais e voltando um pouquinho nesses 4 itens dos bens materiais, né, que ele andou perdendo, quando ele perdeu, por exemplo, os bois e jumentos, os bois que aravam o campo, a Bíblia é bem clara, né? E ele então
deixa claro, a Bíblia deixa clara que Jó possuía plantações, ele era um agricultor, tinha bois que aravam a terra para poder plantar. Quando cai sobre as ovelhas, nós poderíamos já levar para um outro lado que Jó, além da atividade de agricultura, ele também tratava da pecuária, né? Ele tinha seus gados leiteiros, suas ovelhas que davam lã para fazer tecido, enfim, para cobrir os povos. Ele era uma pessoa bem sucedida, era uma pessoa bastante influente na sua época, né? Era um empreendedor, né? Mor na sua época. Então tinha fazenda, tinha laticínio, tinha a sua parte de ovelhas, tinha a parte de lã, tinha a parte do leite, do queijo, enfim, de tudo isso. E também, depois, ele, quando a terceira calamidade, que são os caldeus que vêm e tomam os camelos, já nos mostra uma coisa, ele era uma empresa completa, né? Ela tinha produção de fazenda, de comida, de plantações, tinha produção laticínio, tinha produção leiteira, tinha produção de vestuário, no caso de lã das ovelhas, tinha produção de tanta coisa ali, e também tinha os camelos. Aí você vai perguntar, mas para que serviam os camelos? Ora, uma empresa muito bem estruturada, embora hoje as políticas empresariais modernas, elas se dividem um pouco, né? Cada um põe o foco naquilo que sabe fazer melhor, mas Jó também possuía o sistema de transporte para os seus produtos, né? O produto da fazenda, o produto das ovelhas, enfim, tudo que ele produzia ali, ele tinha os camelos para o transporte. Então ele foi atacado na produção agrícola, na produção industrial e na produção de transporte que ele possuía, né? Foi uma tragédia tremenda que aconteceu com Jó. E logo a seguir vem a tragédia com seus filhos, que os filhos morreram, né? Até então Jó estava ali aguentando, sofrendo, mas ainda estava, não havia terminado aquele ciclo de danos que Jó estava sofrendo. Mas muito bem, logo a seguir veio o problema físico, começa a atacar o corpo de Jó. É bem verdade que alguns estudiosos, alguns especialistas até, tentam identificar que tipo de enfermidade que atacou Jó. Nós não precisamos ficar preocupados com isso, porque uns falam que é aquela tal de elefantise, né? Outros falam que é a própria lepra, outros falam que eram gangrenas, enfim, uma infinidade de doenças que poderiam ocasionar tudo aquilo que é descrito para nós na Bíblia, né? São várias, nós não temos tempo de falar sobre todas elas aqui, mas são várias. Então Jó agora se vê atacado fisicamente, o seu corpo está sofrendo, a sua saúde está debilitada. E Jó começa a se raspar com cacos de telha, sabe? Aquele negócio bem forte mesmo, né? Bem assim, que não dá para suportar mais, né? Então ele começa a chegar ali, é quando chega a sua mulher. Então agora começa a ter uma calamidade doméstica, né? Nós vemos quando a sua mulher chega para ele e diz o seguinte: por que você está sofrendo desse jeito? Você não tem cabeça, não? Amaldiçoa seu Deus e morre. A resposta de Jó, todos nós sabemos, né? Que falou assim, ó, como falas uma louca mulher, assim falas tu, né? Então, aqui, irmão, esse texto ele é bastante discutido no meio teológico, sabe? Porque existe uma corrente teológica que define, que fala, não é o que está claro na Bíblia, né? Mas defende a ideia, para não macular a imagem da esposa de Jó, e defende que esse termo que ela diz, amaldiçoa o seu Deus e morre, ela está querendo dizer o seguinte, olha, adore esse Deus, louve esse Deus, mas morra. Mas não foi isso que ela falou. Ela disse, amaldiçoa seu Deus e morra. Outro, então, leva para o outro lado, que ela é uma mulher cruel, que de repente ela vê aquela situação e fala assim, para com isso, você é tolo, você é trouxa, né? Fica aí dando ouvido a esse Deus aí. Quem é esse Deus? Olha o que está acontecendo com você. Se Deus existisse, não acontecia isso com você. Você é um homem direito, por que ia acontecer isso com você, né? Está baseado no mercantilismo, aí eu dou alguma coisa boa, Deus me dá outra coisa em troca. Não é isso que acontece na vida espiritual nossa, não é verdade? Mas aí um outro fato ocorre, uma outra linha de pensamento ocorre, é a que mais me satisfaz. Eu vejo até uma demonstração de amor. Parece difícil pensar assim. Mas imagine você ver uma pessoa sua amada, e ela tem um conceito com ela que o homem só morre se ele amaldiçoa Deus. Se ele não amaldiçoar Deus, ele nunca vai morrer. Então, na cabeça dela, era preferível ver o marido morto do que ver numa situação daquela de sofrimento. É uma outra linha de pensamento, você escolhe uma delas, mas a Bíblia diz que ela pediu para ele amaldiçoar Deus e morrer, e ele chamou-a de louca, né? Então, nós não temos dúvida de que realmente houve um fato ali que deu uma intriga
doméstica. E a última intriga que eu queria falar, a última calamidade que ocorreu aqui, é uma calamidade teológica. E é nesse ponto que é mais interessante nós pararmos um pouquinho. Por quê? Quando você está sofrendo alguma coisa, por exemplo, você come alguma coisa que você sabe que não pode comer, ou que está meio estragada, e mesmo assim você come de teimoso, etc., né? E acaba por gula, muitas vezes, comendo, e aquilo te faz mal. Você sabe que o que te atacou e fez mal foi aquela comida que você não deveria ter comido. Você sabia que não podia comer e comeu assim mesmo, e passou mal. O que você faz? Ou você joga tudo fora e tenta fazer uma limpeza no organismo, ou você toma um remédio, ataca aquele problema e você está resolvido o seu sofrimento, não é verdade? Agora, quando você tem alguma coisa que de repente você não sabe a origem, você vai no médico, não sabe, o médico não sabe te dizer o que você tem. E então, quando o sofrimento vem e você não conhece a causa, esse tipo de sofrimento que você não identifica a causa é aquele sofrimento que traz mais consequências sérias para você. E foi o que aconteceu com Jó. Ele começou a chegar num ponto em que não tinha mais explicações. Talvez já tivesse feito todo o enterro, o velório dos seus filhos, né, que haviam morrido, já mandado limpar a fazenda alguns dias depois, mas aquilo vai consumindo. E de repente, fisicamente, ele começa a ser atacado com uma doença desconhecida e não tem razão, não sabe o porquê daquela doença. É muito difícil para uma pessoa, para um homem, para um ser humano suportar tudo isso. Então nós vemos a atitude de Jó. É interessante, né? Quando eu olho para o versículo de número... vamos olhar aqui na Bíblia, quando ele fala o versículo de número 21, né? Que ele está falando agora sobre o final desse drama dele. Ele diz o seguinte, capítulo 1, o versículo 21. O 20 primeiro. Olha só o que ele fala no versículo 20. Então Jó se levantou e rasgou o seu manto, e rapou a sua cabeça e se lançou em terra e adorou. Esse versículo 20 é interessante. Nós temos aqui, cada Bíblia, cada versão dá uma conta diferente, mas em média 18 a 20 palavras nesse versículo. De 18 a 20 palavras, 5 são verbos. Preste atenção. Então Jó se levantou. Ou seja, passou tudo isso, passou uns dias doente, agora coçando com tudo aquele problema ali, ele se levanta. Quando ele se levanta, é um verbo, ele se levantou. Rasgou o seu manto. Rasgar o manto significa o quê? Desespero total. Ele estava num ponto que ele não suportou mais. Ele pegou a túnica que cobria suas roupas internas, né? Que normalmente era a roupa que aquecia à noite para dormir. Ele puxa a gola e rasga a sua roupa. Mostra um desespero total. É outra atitude que ele tomou. Depois ele rapou a sua cabeça. Rapar a cabeça no Velho Testamento tinha uma conotação muito forte de se humilhar, se desvencilhar de sua própria glória, porque não tem glória nenhuma. Rapou a cabeça, tirou toda a sua glória. E se lançou em terra. Lançar em terra é cair no chão prostrado mesmo. É quando você cai prostrado. Diante de tantas adversidades, ao invés dele se lamentar, ficar chorando, ficar resmungando, ou ficar tomando atitudes como a própria esposa dele sugeriu que ele tomasse, ele simplesmente toma essas 3 atitudes. Ele levanta, rasga o manto, raspa a cabeça, terceiro verbo. 4, lança-se em terra. E em 5º lugar, ele adorou. Aí estava o segredo de Jó. Quando ele adora, ele então diz o versículo mais bonito que tem nessa lição, que é exatamente o textual. Ele disse: nu saí do ventre de minha mãe, e nu tornarei para lá. O Senhor o deu, e o Senhor o tomou. Bendito seja o nome do Senhor. Meus queridos e amados irmãos, que nós saibamos que tudo que possuímos nessa vida, tanto os bens materiais, distribuídos em toda a sua categoria, como está distribuído aqui no livro de Jó, a sua fazenda, a sua produção industrial, o seu transporte, seus filhos, que é a sua família, a sua esposa, todos esses problemas que ele tem, problema político, problema social, todos que nós temos aqui no mundo, e os bens que nós possuímos, não é nada nosso. É emprestado por Deus e nos dado graciosamente para dele desfrutarmos. Daí, quando nós somos os bons mordomos daquilo que Deus nos dá, nós temos uma vida mais tranquila. E Jó reconheceu tudo isso. Com toda essa tragédia em sua vida, ele simplesmente levantou, rasgou o vestido, rapou a cabeça
prostrou-se em terra e adorou ao Senhor e proferiu as mais gloriosas verdades diante de um sofrimento. Nu saí do ventre de minha mãe e nu tornarei para lá. Não é tornar para o ventre da mãe, tornar para a morte, no caso. Ele está se referindo à morte, né? O Senhor o deu, reconheceu que tudo que ele tinha foi o Senhor que deu. O Senhor o tomou, ele tem direito de tomar, é dele, né? Ele faz o que ele quer com aqueles bens que lhe pertencem. Bendito seja o nome do Senhor. Que Deus possa falar com você através dessa palavra, através dessa lição, e que oremos para que no momento próximo nós possamos estar reunidos novamente ali em nosso templo sede, para juntos desfrutarmos de uma aula presencial com mais tempo, com mais tranquilidade, com mais facilidade de interatividade, com mais interatividade, né, para a gente poder aprender mais e mais a palavra de Deus. Amém? Deus abençoe a todos, em nome de Jesus. Foi um privilégio muito grande poder estar com vocês mais uma vez. Deus abençoe a todos em nome de Jesus. Amém.